Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Esperando o pessoal entrar aí, muitas pessoas prestigiando a live de arquitetura, que hoje estou fazendo uma segunda live aqui na minha página de arquitetura. Geralmente eu faço na página de música, faço na minha página pessoal também, já fiz algumas no Facebook, mas aqui na página de arquitetura ainda fiz poucas, essa é a segunda. Eu fiz uma primeira live falando sobre como contratar um projeto de arquitetura e falei do passo a passo, desde quando você escolhe um terreno ou que você decide qual o espaço da sua casa ou o seu comércio ou a sua loja, restaurante, hotel. Desde esse momento que você decide reformar até o final de uma obra concretizada. Então, se você não viu essa live ainda, eu te convido a assistir essa live que está muito legal e muito explicativa. Tem muita gente entrando aí o pessoal da Servitec e o Macedo. Olá, pessoal, uma boa noite para vocês. Bom, hoje eu resolvi fazer essa live para falar de vários assuntos. Entre eles, esses dias eu abri uma caixinha de pergunta nos stories e lá perguntaram para mim o que é a arquitetura de 7 sentidos. Para mim, às vezes, parece que é muito normal, né, falar essa palavra, mas realmente às vezes tem gente que ainda não conhece esse termo, né, arquitetura de 7 sentidos. Primeiramente, então, para quem chegou aqui na minha live agora ou que ainda não conhece o meu trabalho, meu nome é Lucila Felipe, eu sou arquiteta há muitos anos, há mais de 20 anos. Hoje vou contar um pouquinho, bem rápido, essa minha história aqui, mas um pouquinho antes de descer aqui para essa parte do meu estúdio de criação, que é a minha galeria de artes, onde eu coloco aqui algumas artes que eu faço. Também trabalho com esse assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas estava lá na minha sala de arquitetura e eu decidi fazer aqui, e aí eu vi lá, né, meu diploma de arquiteta. É muito gratificante ser formada numa profissão que você admira, que você respeita e que traz tantos benefícios para a vida humana, né, de forma geral. Isso é muito, muito bom. E algumas pessoas sabem a história que eu fiz para estudar. Eu acho que muitas pessoas passaram pelo que eu passei, de não ser fácil entrar numa universidade, outras não, já tiveram não uma facilidade, né? Porque estudar nunca é fácil. Mas já tiveram uma forma mais fácil de entrar na faculdade, de estar lá, de se manter principalmente, né? Porque a faculdade de arquitetura, na minha época, há mais de 20 anos, era de manhã e à tarde. Vocês acreditam? Era período integral. Então, eu entrava às 8 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde. E em algum período da minha universidade, a partir do 3º, 4º ano, eu precisei parar algumas vezes, retornar, mas isso valeu muito a pena, valeu mesmo, porque, como eu falei aqui no começo, é muito gratificante mudar a vida das pessoas com a nossa profissão, né, que é transformar espaços, e você transformando o seu espaço físico, com certeza você vai transformar a sua vida. E se você já tem o seu espaço lindo, que você reforme o seu escritório, a sua loja, a sua empresa, porque isso também vai fazer com que a vida dessas pessoas que estão utilizando esse espaço também seja transformada. E isso tudo, gente, são com mínimas coisas às vezes consideradas sutis, que vão fazer uma diferença grande. Se você for comércio, então, você vai ver isso no primeiro mês que você coloca algumas atitudes em prática. Na vida pessoal, então, nem se fala, né? Com os filhos, em casa, um espaço bem planejado, com as cores certas, com o aroma correto. Isso eu estou falando na parte interna, mas também na parte de arquitetura, uma casa bem ensolarada, bem ventilada, com todas as dimensões corretas para cada espaço, nada sobrando, nada faltando. Isso também é muito, muito, muito maravilhoso, né? Você conseguir organizar isso para as pessoas viverem nesses espaços. Bem, falando então de arquitetura, eu me formei então há muitos e muitos anos e
Nessa conclusão de curso, a gente faz um teste, né, um TCC, que muitas pessoas já conhecem aí, fizeram universidades, já conhecem. Para quem não fez nenhuma universidade, essa sigla TCC, né, é um teste de conclusão de curso, que a gente vai lá e escolhe. Não sei se outras faculdades são assim, se outros cursos também é assim. Mas, no meu caso, a gente poderia escolher um tema para fazer um teste, um projeto final. Você escolheria um tema para desenvolver um trabalho durante todo o último ano e no final você seria, você receberia uma nota por esse trabalho. Para concluir o seu curso, você colocaria todas as matérias ali em prática e ver qual que seria o seu grau de conhecimento. Enfim, já no terceiro ano a gente já começava a pensar, né, o que eu vou escolher para o meu TCC, no quarto ano também pensando sobre esse assunto. E quando chegou, né, nessa época, eu decidi fazer um espaço. Eu já sabia que todos os espaços poderiam interferir muito na vida das pessoas, mas eu escolhi fazer um tema muito interessante, que foi um tema que sempre tocou muito o meu coração, que era o tema da alimentação. Porque eu sempre percebi a importância da nutrição na nossa vida. Não só dos alimentos que a gente está ingerindo, claro, porque eles vão entrar diretamente em nossos corpos, mas também do local onde essas refeições são feitas. Muitas vezes a gente nem imagina, né? A gente acaba comendo corriqueiramente em lugares, às vezes, que a gente nem senta para comer, algumas vezes quando está em trabalho rápido. Mas essa hora da alimentação, ela é muito importante. Você manter todo um ritual de várias coisas para você manter a vida saudável, né? Então não é só o que você está se alimentando, mas também é onde esse espaço de alimentação, como que ele está. Ele está com uma cadeira agradável, ele tem um som legal, ou você almoça num lugar onde tem um barulho ensurdecedor. Tudo isso vai acarretar nas consequências do seu corpo físico, né? Então, é tudo aquilo que a gente fala, né? O entorno também vai interferir diretamente na nossa saúde. E aí eu escolhi então fazer um hotel spa. Na época, pensa, mais de 20 anos, muitas pessoas nem se falavam em spas. Eu procurei, na época, tinha pouquíssimos no Brasil e o valor de uma diária era muito grande, né? Até hoje eu sei que tem esses spas 5 estrelas, 6 estrelas, 1000 estrelas, mas já existem vários outros mini spas dentro da cidade, até espaços onde a pessoa vai até o local para relaxar, para receber vários cuidados especiais, né? Desde uma massagem no corpo, mas também sim se nutrir com alimentos saudáveis. Também cada vez mais vem sendo inseridos a parte de aromaterapia, cromoterapia e outras ciências junto à nutrição também vem se agregando nesse tipo de estabelecimento que cuida diretamente da saúde. Bem, nesse spa foi muito interessante porque eu tive que estudar por muito tempo, né? Por um ano eu estudei tudo sobre hotéis. Então imagina você saber como que funciona um hotel. A gente sabe que o hotel ele tem toda uma estrutura bem complexa. Desde um hotel muito pequeno a um hotel gigantesco, ele tem um número de itens que tem que ser concretizados, desde coisas mínimas, né? Lavanderia, número de quartos, recepção, hall de entrada, estacionamento. Então são inúmeros os ambientes que englobam a rede de hotelaria, né? Então eu me especializei nisso já lá há 20 anos e depois, né, com o tempo, depois de formada, eu fui também me destacando na parte de lojas, né, de espaços comerciais e corporativos também, né. Logo que eu me formei, passou um tempo, eu dirigia um grande evento de decoração na cidade onde eu morava, em Franca. Nesse evento eu tive a oportunidade de aprender muito, aprendi muito porque eu dirigia foram mais de 200 arquitetos nas 5 edições, quase 10 anos de evento. Era tipo a Casa Cor, que tem aqui em São Paulo, que tem em várias capitais brasileiras.
Era o mesmo modelo de evento, só que na cidade de Franca, que englobava ali Ribeirão Preto, Franca, região ali, Batatais, enfim. Durante muitos anos eu trabalhei neste evento. E neste evento eu tive a oportunidade, como eu falei, de aprender muitas coisas, né? Eu não precisei passar muitas coisas na minha vida por visualizar ali as obras sendo realizadas, tudo muito rápido. E essa rapidez também fez o que me ajudou bastante na realização das minhas lojas, das obras de arquitetura do meu escritório, Luciula Arquitetura, né, que eu sou especialista em lojas, né, acabei virando, focando nessa área, porque eu trabalhei também muito tempo em lojas, então eu conheço aquela parte ali de você estar de funcionária. Eu já tive também uma loja durante 10 anos, uma loja de decoração, e também o olhar de arquiteta. Então eu pego os 3 pontos, né, o de proprietário da loja, de arquiteta e de funcionário, e consigo pegar esses 3 pilares e também imaginar o cliente, né, que é o público-alvo desse espaço. Para que esse espaço está sendo projetado? A gente também entender o coração dessa pessoa que a gente quer vender o produto ou prestar os nossos serviços, né? Então, pessoal, aí eu comecei a fazer muitas lojas, fui me destacando nessa área. Então hoje eu tenho aproximadamente, são muitas obras, são mais de 40 obras só de lojas, sendo que em cada loja tinham 15, 20, até 30 ambientes na mesma loja. Então são centenas de espaços que eu fiz nesses mais de 20 anos de carreira. E aí o que aconteceu? Eu comecei a utilizar o termo 7 sentidos há 13 anos, quando depois que eu deixei de fazer esse evento e mudei para Ribeirão Preto, eu passei por uma experiência, um insight espiritual, e acabei por passar por um chamado divino, né, que eu estava... tive uma doença que se chama dengue, muita gente já conhece essa doença, né? Não é uma doença fácil, ela vem através de um mosquito, né, que se chama Aedes aegypti, e na região de Ribeirão Preto tava muitos casos na época, e foi quando eu fui picada por esse mosquito e não sabia, e meu caso foi agravando, e eu tomei um remédio contraindicado. Então deixo aqui a indicação, gente, nunca tome nada sem indicação médica, mas eu não sabia que eu estava com dengue, eu nem tinha remédio em casa, foi uma emergência mesmo, que eu estava com 42 graus de febre, e eu só tinha um comprimido lá, que eu falei, vai esse, e foi bem esse que quase me retirou a vida. Mas, como nada nessa vida acontece, por acaso, devido a isso, eu estava no caminho do hospital, e entrei numa luz muito branca, que eu já estava muito mal mesmo, e eu recebi uma visão lá nessa luz. Isso é chamado, né, atualmente de EQM, né, que é uma experiência de quase morte. E nessa luz eu recebi um chamado assim, Lucila, volta e grava suas músicas. Eu gravei as minhas músicas, que fez parte de um projeto muito bonito que se chamou 7 Sentidos. Então o que eu fiz? Nesta obra, esse trabalho, eu envolvi várias artes que eu faço. Entre elas, tudo começou a partir de eu fazer um encarte para o disco, né? Porque eu falei, eu não sou cantora, como que eu vou gravar um disco? Então eu falei assim, vou colocar minhas obras de arquitetura num livro, né? E acabou que, na verdade ia ser um pequeno encarte, mas acabou dando 200 páginas com várias obras bem legais assim da minha carreira. E eu convido vocês a conhecer depois esse trabalho. Ele está disponível nas minhas lojas virtuais aí. Se você quiser pedir o livro também, a gente entrega em todo o Brasil. Ele é muito legal porque todo mundo fala das cores, né? As cores, eu estudo a cromoterapia há muitos anos, porque meu pai é químico e professor de ciências, então eu tive acesso às tintas e às cores muito cedo. Eu já sabia desenvolver qualquer tinta muito nova, qualquer cor. A partir das cores primárias, eu já conseguia fazer todas as outras. E foi muito interessante, né, essa experiência com as cores, porque depois lá na arquitetura eu fui descobrir o quanto que elas podem curar as pessoas. Já passei até por uma experiência, não uma, mas várias experiências bem maravilhosas que as cores fizeram na minha vida. Então por isso eu sempre gosto de dosar para cada pessoa, para cada projeto, as cores com muito cuidado. Ela entra no campo visual, né, dos sentidos, né, que são os 7 sentidos, são os 5 que a gente já conhece,
E falando um pouquinho de cada um, né, que a gente já sabe, né, o paladar, o tato, então você tá num lugar que é confortável, o aroma que vai vir para essa parte do ambiente, se ele tá com um aroma agradável, né, e que mais? O visual, né, que eu falei também, a audição também, que som que tem esse espaço, né, esses sentidos englobam a nossa vida de forma que muitas vezes as pessoas não têm noção, né. O sexto sentido, que todos nós sabemos, né, que existe a intuição, mas muitas pessoas ainda não utilizam da forma que deveria, né, que é com a força do coração. E o sétimo sentido, que você chega até a materializar essas coisas que você intui, né? Então, outro dia eu vou aprofundar um pouco mais em cada um. Hoje eu vou falar, terminando de mostrar aqui, né, um pouquinho. Veio também, então, nessa caixa vinha um óleo, um azeite, que era o óleo de oliva, né? O disco com algumas de minhas canções, que aí eu comecei a gravar minhas canções. Uma almofadinha que vinha com um cheirinho maravilhoso, que esse cheiro também foi escolhido com muito cuidado, era um cheiro que se chamava Brisa, que ele remetia realmente, quando você cheirava ele, você sentia assim que você estava no mar, ele remetia todo aquele frescor do mar, sabe? Quando a pessoa abria a caixa, já ficava, nossa, que delícia esse cheiro. E hoje, pessoal, eu vou falar um pouco, então, para vocês de aromas, que vai entrar na parte de olfato. Eu vou contar para vocês como que os aromas entraram na minha vida. Há muitos anos, então, eu tinha esse espaço, essa loja que eu comentei aqui, que era uma loja de decoração. Essa loja era em Franca. Só um minutinho, vou tomar um chazinho aqui delicioso com óleo essencial, maravilha. Como que vocês estão aí? Onde que vocês estão? Escreve aqui pra mim. Então, pessoal, há muitos anos eu tinha essa loja em Franca e eu tinha muito contato com algumas lojas de Franca, que eram meus patrocinadores, e uma dessas minhas patrocinadoras, uma loja bem grande de Franca, que é o Magazine Luiza, a dona de lá, que também eu tinha muito contato com ela bem direto na época, ela me indicou essa empresa que me procurasse para me apresentar os aromas de ambientes. Foi onde eu conheci primeiramente os aromas para ambientes, espaços de lojas, para você usar em casa, água perfumada para roupa. Isso faz 15 anos, faz muito tempo que eu tive esse contato direto com os aromas. Eu fiquei encantada na época, comecei a vender esses produtos na minha loja. Na época tinha 42 aromas, eu lembro certinho, tinha um book assim com as amostras, um melhor do que o outro. E aí eu comecei a estudar sobre os aromas, sobre as divisões dos aromas, o que cada aroma faz em nossa vida. Se ele é cítrico, se ele é amadeirado, o que cada um desses aromas, quando misturados, fazem em nossa mente diretamente, né? Então, quando eu comecei a descobrir isso deixou muito encantada, porque eu já utilizava as cores, o tato, o sonoro, que a música já estava na minha vida desde que eu tocava violão, né, há 7 anos, mas antes disso sempre gostei muito de música e sempre entendi o quanto que as notas musicais também interferiam muito na nossa vida. Só que aí eu comecei então a conhecer diretamente as notas olfativas, né? Então hoje eu decidi falar de olfato porque realmente o olfato, assim como todos os outros nossos sentidos, ele recebe informações do externo muito rapidamente e de formas que a gente não consegue controlar. Muitas vezes a gente não consegue controlar, né? Então, por exemplo, às vezes a gente está num local, está num lugar lindo, maravilhoso, esteticamente bonito, o tato confortável, tudo, mas às vezes ele não tem um aroma agradável por alguma ação externa e você não consegue conviver naquele espaço de uma forma saudável, de uma forma feliz, né? Então, para isso existem várias técnicas que a gente pode utilizar para ajudar nesse aroma que vai estar dentro dos espaços, né? E também bloquear, às vezes, quando esse aroma é muito grande de alguma área externa, né? A gente tem várias técnicas que a gente pode utilizar para
ajudar os espaços nisso. Cada caso vai ser um caso, né? Assim também como poluição sonora, né? Então existem vários tipos de poluição, né? Então a poluição olfativa, a gente já sabe o quanto ela é ruim, né? Que hoje eu estou morando em São Paulo, mas morei sempre no interior, em cidades muito com céu azul, brilhante, e aqui em São Paulo realmente tem muita poluição, né? Então essa poluição muda totalmente o nosso humor. Como eu tô falando, se você está num lugar lindo, ele está todo poluído, você não consegue respirar, isso vai desagradar todo o resto, todo local que você está não vai ter mais prazer de você estar lá se tiver um olfato ruim. E como eu citei no começo, que eu já fiz muitas e muitas lojas, a gente já sabe que também cada perfil de pessoas, de idade, se é criança, se é adulto, se é homem, se é mulher, também vão ter os seus cheiros, os seus aromas que vão mais agradar essas pessoas, né? Ainda existem aquelas pessoas que não gostam muito de cheiros, né? Algum cheiro ou outro realmente vai bater em você, vai ser recebido pelo seu corpo de uma forma que você pode não te agradar tanto. Mas isso devido a vários fatores. Vão desde emocional, algum aroma que você sentiu na infância que te fez mal, alguma que a gente chama de memória olfativa, alguma coisa mesmo que aquele aroma vai bater em algum órgão físico seu, da mesma coisa que alguns vão fazer bem, talvez alguns outros vão te causar repulsa, como é o da poluição, né? Que são vários fragmentos de fuligem e vários outros átomos e misturas de coisas que estão no ar que não deixam a nossa respiração ficar agradável. Então, devido a isso, quando eu comecei a conhecer esses aromas e descobri o poder que tinha colocar esses aromas, esses cheiros nos espaços, tanto os comerciais, lojas, corporativos, e ainda mais utilizando na minha casa, vendo aquilo de benefício para mim diretamente. Quando você queria ter um descanso melhor, utilizava algum aroma no quarto ou então na sala, para receber amigos, um cheiro bem feliz, alegre, que deixava todo mundo feliz. Igual eu falei, algum que deixa para acalmar. Desde que o mundo é mundo, os nossos ancestrais, né, já utilizavam incensos e várias outras formas de aromatizar a vida, né? Tanto em perfumes no nosso corpo mesmo, né? Quanto um perfume de uma comida gostosa também, de uma alimentação gostosa. Isso ajuda muito também o cheiro da alimentação. E quanto a depois também começar a aromatizar os espaços de forma geral, né? Através de, como eu falei, de incensos e também uma outra forma que é utilizada há muitos e muitos anos, muitos mesmo, e que agora, ainda bem, muitas pessoas estão tendo acesso, são os óleos essenciais, que é o que eu vou falar hoje. Os óleos essenciais, gente, mudaram a minha vida. Por quê? Eu já conhecia os aromas que eu falei para vocês de ambientes. Aqueles aromas, quando eu comecei a estudar o que cada um fazia na época, eu pesquisei na própria empresa que me fornecia, eles faziam a base de óleos essenciais, mas tinha outras misturas, como fixador e outras substâncias que eles colocavam nesses perfumes de ambientes, que era para fixar na almofada, para colocar na cortina, num sofá, num espaço que tivesse carpete, você jogava, ele ia cair no chão, o carpete ia absorver aquele óleo com aquelas outras substâncias, né? Os óleos essenciais são diferentes, porque eles são puros, eles não são substâncias misturadas e vão fazer lá, talvez algum daqueles produtos te dar uma alergia, ou até mesmo não é nem só isso. O legal da pureza de você trabalhar, o legal de você trabalhar com óleo essencial puro é porque, além de você poder utilizar inalando, você também pode utilizar consumindo, ingerindo, né? Então, como a minha preocupação sempre também foi com a alimentação, com a nutrição, os óleos essenciais também
trazem este benefício, que é maravilhoso também. Então, hoje, por exemplo, tomei ali um chazinho, coloquei lavanda, tem vários óleos, cada um deles vai ter a sua função. Então eu vou contar para vocês o que cada óleo, como na verdade que o óleo é produzido, a maioria dos óleos essenciais, né? E vou falar um pouco desses que eu estou trabalhando. Os óleos essenciais, eles são tirados das plantas, né? De várias partes das plantas. Ele pode ser tirado da casca, da semente, da raiz, da folha. Então, esses óleos eles pegam as substâncias que a planta produz para se defender. Então, o que acontece? A planta vai lá e faz uma substância dentro dela para ela se defender de ataques que a própria natureza tem para com ela, né? E aí, esses óleos essenciais são essas partes mais poderosas que a planta tem, né? E que são retiradas das plantas, muitas delas que já nem teriam mais uso, alguma casca que já caiu, uma folha que já caiu. E é legal, né? Como eu estou falando, além dessa parte, então, de você poder inalar os óleos, você também pode consumir, ingerir também. E a outra forma é colocar, né, no aromatizador, é uma forma de inalar, né? Porque uma das formas também é você colocar um olhinho, uma gotinha na mão, aí você esfrega um pouquinho pra dar Ai, que maravilha, gente! É muito, muito, muito maravilhoso. Vocês tinham que estar aqui para sentir esse óleo. Porque aí o que acontece? Eu pude ingerir também, como eu falei, né? E você também pode utilizar em várias vamos falar, problemas emocionais e também da saúde em geral. Você pode aplicar, por exemplo, a lavanda para queimadura. Cada um deles vai ter o seu caso específico. Hoje, essa empresa, a doTERRA, eles têm mais de 300 óleos no mundo, mas no Brasil eles comercializam hoje aproximadamente 150 óleos no Brasil, e aí tem várias formas de você consumir os óleos, como eu falei, e uma delas é o aromatizador. Olha que legal! Aqui você pode fazer uma combinação, por exemplo, imagina que você vai dormir, você tem problemas para dormir de vez em quando, aí fala, eu não consigo dormir, meu espaço tem alguma coisa no seu espaço físico que você não pode mudar assim imediatamente. É a cor que me deixa muito nervosa, ou então é muito barulho externo da rua, passa um ônibus na frente de hora em hora. Todo mundo tem às vezes algum motivo que não consegue dormir. E alguns óleos essenciais, por exemplo, se você colocar no seu espaço, ele vai te dar aquela sensação mesmo de calma, de tranquilidade. Tem vários desses que causam isso. E também para outros casos, se uma pessoa também está muito para baixo, deprimida, meio tristinha, está com problema, depressão, tantas coisas que passaram aí depois do Covid, não só o Covid, tantas outras intempéries da vida que a gente passa. Os óleos essenciais também ajudam nisso. Eles podem te dar um up, uma alegria. Tem vários que fazem isso, vários que te ajudam em tantos outros problemas de saúde. Esse aqui, por exemplo, é um dos mais vendidos deles no mundo, que é o Peppermint, né? É o hortelã-pimenta, né? Esse é uma delícia. Vários produtos que a gente utiliza, a gente nem imagina que tem essa substância, este óleo essencial. Então, olha que maravilha. E é legal, como eu falei, você pode usufruir os seus óleos de várias formas. E existem várias formas também de você adquirir os óleos. Eu comecei com um kit que tinha 3 desse aqui, ó. 3, que era a lavanda, o lemon e o peppermint, que são os mais vendidos deles no mundo. Nossa, é muito perfeito esses 3. Quem tem, eu vou pedir pra vocês deixarem aqui o comentário e falar, eu tenho. Já comprei da Lu, é maravilhoso. E é engraçado, porque depois de muitos anos os óleos essenciais retornaram na minha vida de uma forma muito mais dinâmica, muito mais maravilhosa, né? E aí, pessoal, então hoje eu vou fazer uma live bem rapidinho para falar então a importância dos óleos essenciais na sua vida num todo, mas eu quero fixar bem na parte de ambientes, já que a minha página aqui já é arquitetura, eu vou falar deles mais diretamente nos espaços comerciais, por exemplo, em lojas, né? Imagina que você atende várias crianças, você colocar lá um aroma na sua loja bem gostoso,
que vai deixar as crianças felizes e alegres. Elas vão sempre querer retornar a esse espaço. E então, assim, você consegue também, vamos falar assim, diagnosticar para cada perfil de comércio um aroma específico. Inclusive, você pode até ter o seu próprio aroma, misturando vários óleos essenciais. Você fazer o seu mix, né, o seu blend e assim fortalecer a sua marca. Se você tem uma rede de lojas, você ter o mesmo cheiro em todas as lojas, né? Isso causa uma identidade olfativa. Isso é muito legal também, né? E o que mais que eu tinha para falar para vocês? Eu acho que a aromaterapia, ela ainda é muito pouco utilizada perto do benefício que ela traz. Então, se você tiver a oportunidade, não deixe para amanhã. Se você tem qualquer problema de saúde, os aromas podem te ajudar. Eles me ajudaram assim muito em vários momentos da minha vida. Um deles que me ajudaram muito, que eu falo demais, é o cedro. O cedro é uma árvore que tem 30 metros de altura, raízes profundas. Toda vez que eu inalo o cedro, eu me sinto uma pessoa assim, muito forte. O cedro aguenta neve, tempestade, ele não cai. Então, quando você está lá em contato com aquela gota da planta verdadeira ali na sua mente, entrando rapidamente, não tem preço, gente. Não tem como falar o cheiro dessa planta aqui pra vocês. Você também pode utilizar, por exemplo, o cedro ali no aromatizador. Enfim, tem várias as formas de usar os óleos essenciais, como eu já disse aqui, né, no início pra vocês. E aí, se vocês quiserem então saber mais, no link aqui da minha biografia, tem uma tarjinha ali escrito bem-estar e saúde, aromaterapia. Se você clicar neste link, você vai sair numa página que é a página que eu sou uma pessoa autorizada a consultar as pessoas dos óleos da doTERRA, porque não é simplesmente comprar e sair utilizando sozinho, porque isso é perigoso. Você não viu a minha história que eu usei um remédio errado lá atrás e quase morri? Da mesma forma, se você utilizar os óleos errados, as cores de forma errada, os alimentos de forma errada. Então, para tudo isso, é necessário um certo conhecimento, principalmente naquilo que envolve a sua saúde direta, aquilo que você vai ingerir, né? Muitas pessoas não pensam nisso, compram as comidas às vezes nos supermercados e às vezes nem lê o que está no rótulo, nem sabe o que está comendo. Eu sempre tive muito essa preocupação. E os óleos, por serem puros, é muito perfeito, porque você sabe que não está misturando nada ali, né? E essa empresa, eles também trabalham com um certificado de pureza. Eles têm 80 países do mundo, é uma empresa muito séria, muito legal. Estou muito, muito feliz em utilizar esses aromas. Eu convido vocês, então, a clicar ali depois no link. Vai lá conhecer mais a minha página da doTERRA. Tem 3 vídeos lá, bem curtinhos, falando como são feitos os óleos essenciais, para que eles são utilizados, como você pode utilizar, os benefícios. Também lá tem todos os produtos da doTERRA. Então, se você quiser algum produto, você pode ver lá, me chama no WhatsApp. Tem o WhatsApp também no link da biografia, certo? E se você tem um espaço, se você ainda não tem a possibilidade no momento de começar alguma parte de estrutura física, você pode começar já colocando um aroma, que isso vai mudar muito a sua vida, a sua tarde, a sua noite, a sua manhã. Tem aromas que você pode colocar de manhã que você já fica assim muito pra cima, muito feliz, né? E cada um desses podem auxiliar várias pessoas da sua família também. Tem vários kits que é para a família inteira. Então, é isso. Convido vocês a conhecerem. E vamos projetar esses espaços também de forma integrada, englobando tudo. Muitas pessoas pensam que às vezes a arquitetura não é para elas, mas é sim. Se você começar por um simples espaço, por uma simples parede, uma simples atitude, pode fazer uma transformação enorme na sua vida, né? E se você tem aí um espaço como um restaurante, um hotel, uma loja, de qualquer assunto, fala comigo, a gente está te esperando aqui em São Paulo, o escritório é aqui, mas a gente atende em todo o Brasil, principalmente Franca, Ribeirão Preto. Eu tenho equipes muito grandes por aí. Então, um grande beijo para vocês. Hoje eu não consegui falar com ninguém aí, mas espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se tiver mais alguma pergunta, é só mandar pra gente que a gente responde, tá bom? Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.